Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Imagina você conhecer o único cara da sua vida, o único cara que você sente prazer, atração e quer alguma coisa na vida. Literalmente falando, você não consegue sentir isso por nenhum homem. De repente aparece um que faz você ter vontade de ter relações. Você não conseguia sentir isso com nenhum outro homem. Era como se sua vida já estivesse perdida nessa parte de relacionamentos. Aí você encontra, se apaixona, casa e ele começa a podar essas suas sensações para que você não traia ele com nenhum outro cara. Só que esse podar começa com pequenas ações e leva a ações bizarras a ponto dele entender que ele amorteceu todas as suas sensações para que você não sinta nada e não traia ele. E aqui eu estou falando de ações muito surreais e bizarras. Essa é a história da Caroline e, por incrível que pareça, a pior parte e mais bizarra eu ainda vou contar aqui para vocês. Meu nome é Caroline, eu tenho 39 anos, eu sempre trabalhei na transportadora do meu pai, a gente sempre cuidou dos negócios da família, só que eu fui ficando de lado com isso, porque eles começaram a me jogar muito por eu não noivar, namorar, casar e ter uma família. No início eles achavam que era porque eu era focada no trabalho ou porque eu estudava muito, mas isso com o tempo foi pesando, rolando pressão e como não aconteceu, era como se eu tivesse sido deserdada. A minha família sempre foi tradicionalíssima, a gente veio de raízes árabes, então tinha muito essa questão de se ter filho e construir família. As minhas irmãs que fizeram isso estão bem até hoje, e eu meio que eles foram podando do trabalho e com o tempo eu tive que procurar outra coisa para fazer. Comecei a trabalhar de home office com vários tipos de trabalho na internet, até em outros países, só para ter ali uma graninha, porque eu fiquei muito tempo focada nas coisas da família e isso foi me cortado do nada. Eles não estavam errados, eu cheguei a pensar até que eu era lésbica, porque eu não tinha mesmo sensação nenhuma em se relacionar com um homem, principalmente quando se trata do instrumento, em qualquer que seja, tipo de sentir, de tocar, qualquer coisa. O beijo até que ia, então eu entendia que talvez eu gostasse de pessoas e depois comecei a entender que talvez eu gostasse de mulher. Eu experimentei, fiquei com mulher e não senti nada. Então me sentia como se fosse uma ameba, assim, porque nada funcionava pra mim nessa parte. E eu tinha, desejos de ficar, de casar, de ter filhos, tal, só que quando eu tentava me relacionar com alguém, essa parte não funcionava. Eu fiz terapia, fui para vários tipos de igreja que falaram que ia me salvar, que eu ia ser curada, vi depoimento de homem, um homossexual virando heterossexual e tudo acontecia, menos acontecia comigo e eu fui me guardando sobre isso. Então, e me isolando praticamente do mundo e me conectando cada vez mais com o mundo virtual, que era onde eu tinha o meu sustento e que era onde as pessoas me entendiam. Eu cheguei a conversar com outras pessoas sobre isso e a ficar mais tranquila, porque elas também não tiveram resultado com terapia, com qualquer coisa que fosse. E eu praticamente fui aceitando essa condição minha e focando na parte de ter dinheiro, que eu era muito acomodada antes, porque a minha família tinha uma condição muito boa, então eu pensava assim: não vou forçar muito nada, porque eu tenho ali o trabalho da minha família, meu pai tem várias casas, minha mãe tem várias casas, eu não vou, tipo, precisar me importar com isso. Quando tudo isso foi me podado, eu tive então que começar a correr atrás meio que do zero. E foi difícil, né, eu não conseguia alcançar uma condição boa em pouco tempo, ainda mais com 39 anos, eu me sentia com 49 anos, então tudo era muito difícil pra mim nessa fase. E aqui fica um alerta importante, como é difícil quando a gente não tem pessoas que a gente pode se comunicar sobre ter relações. Isso não era aberto na minha família. A minha família ainda partia daquele pressuposto de que, a gente vai apresentar ali um homem renomado, né, para ela e ela vai casar e o resto era descoberto depois de casar. E não importava o quanto ia ser bom ou ruim, você estava casada, você ia se resolvendo ali com o seu marido até vocês chegarem num denominador comum de que estava bom para os dois,
ou pelo menos que o seu marido estava satisfeito com o que você estava fazendo como mulher. Isso me pegou muito, né? O primeiro cara que a minha família ali apresentou, que também ia juntar as fortunas, a gente não era bilionário, tá? Mas a gente era ali classe média rico. Esse cara falou coisas que eu não gostei. Eu nem cheguei, na verdade, a namorar alguém que a minha família apresentou. E aí eles abriram uma exceção para que então eu encontrasse o homem que fosse, na base do desespero, depois que não deu certo. Só que eu também indo pro mundo e sei lá, podia ser mecânica, encanador, o que que fosse. Eles estavam aceitando qualquer coisa no fim. E eu mesmo assim não consegui. E o que acontece? Na internet eu achei mais abertura para conversar sobre as minhas sensações do que com a minha própria família. Explicando para vocês, quando eu tentei me relacionar com mulher, que aí eles já não sabiam, porque se soubesse a coisa ia ficar bem pesada, eu só beijei, eu não cheguei nos finalmentes. Então eu não entendia, eu bati o martelo de que, então eu não gosto de mulher. Mas eu não fui até o fim. Porque já no beijo eu já não sentia nada. Então, pra mim, eu nem tentei o resto. E era aí que tava a charada da coisa. Eu tinha aversão à questão do membro lá do homem, na hora do vamos ver. Eu gostava das outras formas de se relacionar. Sem o membro, se é que vocês me entendem. Só que eu não testei isso com mulher nenhuma porque eu não me senti bem para. Então ficava nessa incógnita e olha só, era uma coisa que tipo assim, se eu conversasse com a primeira pessoa que viesse, eu iria entender o que realmente estava me travando ali. Eu só entendi isso depois que eu casei. E aí agora eu vou contar pra vocês como é que eu consegui casar com essa situação toda. Uma mulher, foto de caminhoneira amor mesmo, tá? Me deu oi do nada na internet e começamos a conversar. Foi através dessa conversa que eu entendi do que eu gostava e do que eu não gostava. Por quê? Eu já tinha falado pra ela que rolou, né, algumas experiências com mulher, não falei até onde, que eu não tinha gostado e que nada a ver, mas do papo dessa mulher, eu gostei. Porque ela era uma vibe Dom Juan, assim, sabe? Ela sempre tava mandando música, sempre me elogiando, qualquer coisa que eu postasse, às vezes ela acertava o que tinha acontecido antes comigo, sabe? Tipo, hoje você acordou com sono, né? Ontem você não dormiu pela sua cara. Você tá um pouco ansiosa. E às vezes eu colocava uns looks e ela falava, nossa, essa cor combina com você. E aí já vinha tipo um poema e altas declarações. Eu nunca tinha visto, na verdade, uma mulher desse jeito. As que eu tentei me relacionar, elas eram mais diretas, não ficavam tanto nesse lenga-lenga que homem tem, né? De declaração, poema, música, enfim. E essa me ganhou por isso. Mas eu deixei claro pra ela que não teria possibilidade, porque a gente foi conversando e foi ficando tão íntimo, acho que essa conversa foi umas 3 horas da manhã. E eu falei, olha, né, eu já tentei e tal. E aí que ela perguntou, mas você tentou até onde? E aí eu contei pra ela que, na verdade, era só beijos e amassos, porque eu já não me senti bem pro resto. E aí ela falou, mas se é isso que te incomoda no homem, não é assim que a gente faz, né? Eu tinha uma ideia dos aparelhos de borracha, sabe? Eu achei que, tipo, mulher só fazia dessa forma. Eu não tinha buscado mesmo pra saber que existem outras coisas, né? E aí a gente tava nesse papo que era meio quente, mas não era quente, era super íntimo, e ao mesmo tempo não era nada íntimo dela. E aí ela pegou assim do nada e me mandou, foi uma foto bem bizarra, porque não mostrava nem a boca. Mostrava só uma parte assim da boca e mais a língua, querendo dizer que, tipo, ela sabia usar isso de uma forma muito boa. E aí eu fiquei assim, nossa, meu Deus, né? Olha onde eu cheguei, que fundo do poço que eu cheguei. Só que eu percebi que tinha alguma estranha ali, alguma coisa estranha ali naquela foto. E aos poucos, quando a gente foi conversando, ela virou ele. Porque na verdade não era uma mulher, era um homem que usava uma foto de mulher para ter acesso melhor às mulheres. O perfil dele era fake e tinha um porquê. Ele ainda era casado, estava se divorciando e não queria ser descoberto. Tinha toda uma coisa com imagem na internet, a família não podia saber. A mulher dele já estava arrancando as calças dele, mesmo sem saber que ele conversava com outras mulheres na internet, ele tinha muita vontade disso e fazia mesmo como se fosse uma mulher. Eu só descobri porque conforme a gente foi se aprofundando, esses vídeos da boca, da língua, e tinha uma coisa, sabe aquela coisa que as mulheres árabes fazem no casamento, que é o era tipo isso. Então ele fazia vídeos do sabe essa do língua? O vídeo era focado só nisso. Quando ficou íntimo a ponto dele mandar esses vídeos e eu começar a sentir coisas vendo esse vídeo que eu nunca sentia com ninguém perto, eu falei, agora foi, porque eu tô ficando apaixonadinha, online, e por uma coisa que eu nunca pensei. Eu fui prestar mais atenção nos vídeos e eu entendi que tinha algo errado ali.
fui perguntar se tinha feito a cirurgia, alguma coisa assim, porque, sei lá, me dava um estranhamento, mas não um estranhamento a ponto de não entender, ai, será que é homem, será que é mulher, enfim. Hoje a gente tem outras modalidades aí, né. E aí, quando ele percebeu que eu realmente estava caidinha, ele abriu que era um homem. E ele abriu que era um homem e falou assim: "Tá vendo, você falou que não gostava de homem, não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, você não gostou do que homens faziam em você, e eles não sabiam fazer". E aí a gente teve toda uma conversa profunda de que nenhum homem tinha chegado a querer ter esse tipo de relação, né, com a boca comigo. Nenhum homem tinha feito isso. Eles já partiam pro vamos ver lá, né, com o membro. E isso, querendo ou não, é um modo de preparar a mulher também pra coisa. Só que, né, os homens não estão nem aí. A maioria não tá nem aí, né? Eles querem é o pelo no pelo logo. Então eu queria uma intimidade absurda e me abrir de uma forma surreal pra um cara nessa situação. E eu pensei, gente, esse cara, na verdade, ele tá passando o tempo dele na internet, né? O casamento dele tá desgastado. Então o escape dele é ficar conversando com pessoa, fazendo isso na internet. Olha onde eu me enfiei, porque eu realmente estou interessada e apaixonada. É a primeira pessoa que eu quero mesmo pensar em ver. E pela primeira vez eu tinha essa vontade, sabe, de tocar, de ter alguma coisa mesmo. E aquilo me assustou, porque ao mesmo tempo eu tava entrando numa furada. Com certeza esse cara nunca ia querer me ver. Piorou ainda quando ele falou que era do Líbano. Eu pensei, poxa, minha família podia gostar, né? Que era árabe 100%. Só que estava casado e longe. Então, assim, eu conversava com ele porque era o meu escape, porque era a forma de eu sentir algo que eu nunca sentia antes. Mas estava me prejudicando porque comecei a pensar: ele tá longe, não vai se divorciar. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida com isso, sabe? E aí, quando eu estava mal, chegava um vídeo da linguinha. Gente, sério, cheguei a começar a fazer coisinhas assistindo esse vídeo da linguinha, pra vocês entenderem no grau que isso virou. A minha felicidade ou infelicidade aconteceu tudo ao contrário. Esse homem se divorciou e começou a fechar negócios no Brasil pra conseguir me ver, e porque ele disse que tinha que pagar o divórcio, o dote e pagar as coisas da filha que ele tinha lá também. Nunca mais eu fiquei sabendo dessa filha. Ele resolvia tudo sem me falar, tá? A única coisa que eu via era quando ele mandava dinheiro pra menina, e era uma quantia alta. Mas vamos lá, ele ainda não tinha chegado no Brasil. Ele me mandou um celular. Ele estava no Líbano, mas ele às vezes ele falava que era libanês, às vezes ele falava que era de outro lugar. Ele sempre se intitulava como árabe. Eu nunca soube direito a nacionalidade dele, até porque eu não sei até onde a documentação dele era verdadeira ou não quando a gente casou. Então ele me mandou um celular. E aí ele, depois que eu ganhei, ele mandava mais mensagens, ligava mais vezes e às vezes eu não conseguia acompanhar. E ele foi ficando bravo porque eu não conseguia responder ele em 20, 30 minutos. Às vezes eu demorava 1 hora, demorava mais, porque eu estava focada em conseguir trabalho, em pensar em algum curso, em crescer de alguma forma. E ele resolveu falar então que não precisava. Primeiro que ele falava: "Você é minha e você tem que entender que você é minha, então você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar de nada disso. O que você necessita, me fala que eu te mando". Eu não fazia isso. Mas aos poucos, sabe, ele foi mandando coisa, foi pagando coisa, e quando eu vi, eu já estava, tipo, em casa despreocupada que não precisava trabalhar, porque esse cara estava ali praticamente que me mantendo. Só que as cobranças de atenção, elas foram chegando em um auge que era insuportável. E quando eu tentava explicar, ele argumentava e a gente ficava brigando por 3 horas. E aí ele falava que o castigo era eu não ter o então não tinha a linguinha dele, o vídeo do foco da linguinha na boca dele, que era a única coisa que me deixava no auge. E isso era uma válvula de escape pra mim, sobre tudo que eu vivia. Parecia que se eu não fazia coisinhas ali vendo o vidinho da língua, eu ia ficar depressiva, eu ia explodir, nada, não liberava energeticamente, né. Todo mundo precisa, né, ter essa parte, seja com alguém ou sozinha, ter relações ali, né, pra liberar a energia. Pelo celular, esse homem me perseguia. Então, se eu ia na padaria, ele queria saber quantos pães eu estava comprando, se eu já estava voltando, se ia demorar pra voltar, quantas horas eu ia levar pra fazer a comida, que comida que era, se eu estava colocando muito sal, se eu estava comendo muito pra engordar, que eu tinha que ficar mais tempo na academia, que eu não podia deixar de beber água e quantos litros de água eu tinha tomado. E às vezes queria saber até se eu estava qual era a temperatura da minha pele,
Sim, tipo, sabe, o termômetro do nada, sendo que eu não estava doente. Até isso ele pedia, ele queria informações absurdas minha durante todo o dia. Era a minha unha, se tinha quebrado, que cor que estava, como que eu ia fazer, que roupa que eu ia colocar, e ele também queria saber da roupa íntima, qual seria, se a cor estava combinando, que creme que eu estava passando no meu cabelo. Era absurdo. Às vezes, assim, você colocou quantas colheres de açúcar no seu café? Não, porque só pode tanto, porque isso faz mal, porque isso aumenta não sei o quê. Então virou um controle que ali eu entendi, não, esse cara tem algum problema, e eu não vou querer ficar com uma pessoa assim. E aí eu parei de responder ele. No que eu parei de responder ele, aí que ele começou a mandar mensagens, sem parar, e ia falar que eu não podia fazer isso porque ele tinha me dado um celular, porque ele tinha custeado um monte de coisa minha, e que isso não iria ficar assim. E aí, quando eu fui falando que, sei lá, eu podia juntar dinheiro e devolver, eu devolvi o celular, eu devolvi as coisas que ele tinha pagado, eu podia tentar retornar parcelado assim que eu entrasse no trabalho. Ele falava que não, que eu era dele, que não tinha essa possibilidade. A gente não tinha casado ainda, a gente não tinha se encontrado ao vivo ainda. Eu tentei sair dele de várias formas, até que eu resolvi não responder mais o celular. E o celular não parava de tocar, e eu desligar o alarme do celular e as notificações, mas nada resolvia, até que ele simplesmente apareceu na minha casa. Eu não sei quanto tempo que ele já estava no Brasil, ou se ele sempre esteve no Brasil, mas ele apareceu na minha casa. Eu fiquei tão assustada que ele não tocou a campainha, não mandou mensagem falando que vinha, não. Ele estava na porta, sabia o horário que eu ia sair, por acompanhar toda a minha rotina, e simplesmente eu não acreditei, que eu reconheci muito rápido, porque ele era um pouco diferente do vídeo, né. Ele era bem nanico, assim, e aí sabe aqueles nanico de cabeça grande? Cabeça grande, mão grande, braço pequeno, não sei se eu consigo descrever pra vocês, mas era isso. E ali meio que caiu por terra, assim, a imagem, porque eu não sei como é que ele fazia, se ele tirava foto de cima pra baixo, ou se colocava caixote em cima, mas ele parecia gigante na foto, ou se aumentava em foto, sei lá. E no vídeo, né, era sempre só nunca tinha feito vídeo com ele inteiro. E ele veio, assim, como se fosse uma energia de um homenzarrão falar comigo, e falar que eu era dele. A partir do momento que ele me deu as coisas e eu aceitei, era como se eu tivesse assinado um contrato de que eu era propriedade dele. E eu expliquei pra ele que isso não ia acontecer, que eu poderia devolver as coisas naquele exato momento. Ele não aceitou minha proposta de eu pagar o que ele já tinha me pagado parcelado, e falou que isso não ia ficar assim. Mesmo eu explicando e falando não várias vezes, o meu não foi invalidado. Era como se não existia nada além do que ele quisesse como opinião e quisesse seguir na vida. E ele queria que eu seguisse com ele. Então ele foi embora e eu fiquei a ver navios sobre o que iria acontecer. Parecia que eu não tinha mais controle da minha própria vida. E foi aí que alguns familiares meus, então, começaram a receber mensagens como se eu estivesse fazendo o programa. Eu não sei como é que ele fez isso, eu não sei como é que ele fez isso através do celular, que ele me deu, mas ele tinha os contatos de todos os meus familiares, amigos, de trabalho que eu estava tentando coisa, de curso, e ele começou a mandar, foto minha, feita lá em um slide, como se eu estivesse fazendo programa e estivesse procurando aí clientes. Quando eu fui falar com ele disse que já estava com um site totalmente preparado, onde eu estaria lá com fotos e de jeitos que vocês já imaginam como e já sabem como ele conseguiu. Para quem não entendeu, a gente tinha uma troca pelo celular, então sim, eu mandava essas coisas que eu nunca tinha feito antes e que eu estava no auge de sentindo ali atração, então eu achei que eu devia aproveitar e curtir. Então ele montou um site, era como se assim: "Se você não ficar comigo, eu vou liberar esse site. Ah, pode chamar a polícia, pode fazer o que quiser, mas até aí todo mundo já vai ter te visto. Isso já vai ter sido divulgado para o mundo. É super difícil de parar isso, então o tempo que você vai levar, o estrago já vai estar feito. E pode ter certeza que eu vou sumir a ponto da polícia não conseguir me encontrar nesse Brasil aonde ninguém consegue prender ninguém que tenha poder e dinheiro". Foi assim que ele falou pra mim. Eu comecei a ficar desesperada e mais desesperada ainda, que às vezes eu via que tinha homem passando pela janela da minha casa e parecia que eles estavam parando e olhando pra minha casa, para o endereço, e eu não estava errada. Eu não sei se aqueles homens tinham sido informados, mas ele começou a me mostrar também que ele estava mandando o meu endereço
e mandando minhas fotos pra homens, falando que eu estava pronta pra qualquer programa, que era só passar na frente da minha casa. Eu ali sairia e começaria coisa, umas coisas assim absurdas. Eu fui ficando desesperada, não sabia mais o que fazer. Foi aí que ele me fez então a proposta de que se eu aceitasse casar com ele esqueceria tudo isso, apagaria tudo isso e ficaria tudo bem. E quando ele falou isso, já me veio na cabeça a ideia de que eu me sentia muito bem com ele. E eu tinha sensações com ele que eu não tinha com outra pessoa. E eu aceitei então. Mas eu aceitei no início, tipo assim, só pra ele esquecer e parar com tudo isso, e depois eu falo que não. Só que eu não consegui falar que não, ele foi me envolvendo de um jeito que eu comecei a achar que ele não ia fazer mais, que aquilo foi só um surto, que ele estava mudando. E nisso a gente teve relações antes de casar, e eu me senti muito bem com o que ele fez. E ele não usava um membro. Por quê? Porque era um caroço de angu, de sagu. E aí, na verdade, ele não queria nem, eu não queria nem tirar a calça, sabe? Ele já foi pro vamos ver ali no e funcionou comigo. Então, quer dizer, talvez eu gostasse de mulher, né? Pelo menos eu não sei do que gostava. Eu gostava da relação dessa forma. E eu não me preocupei também de ser um carocinho de sagu, não. Porque eu não queria nada com isso. Não gostava de tocar, de nada, de nada. Não queria chegar perto disso. Então parece que, sabe, deu certo. Tipo, ai, nossa, é o único cara que deu certo. E ele não tá fazendo mais nada. E foi um momento ali que ele realmente quer que eu seja dele. Nossa, o cara tá lutando por isso. Ah, eu sou uma escolha do cara. Ele podia ter ficado com a mulher dele, ele tacou muito na minha cara, né? Eu me divorciei para estar com você e agora você faz tudo isso. Eu investi em você e agora você faz tudo isso. Então foi um momento que, tipo assim, eu modifiquei toda a minha vida, gastei os meus investimentos. Então foi um surto que eu tive, mas pode ter certeza que eu não faria nada se você falasse que não ia casar comigo. E eu acreditei. E casei com ele. Então, foi um pouco na base da pressão, mas também foi porque eu achei que eu estava no controle da situação, no sentido de que ele tinha mudado e que ele tinha feito tudo isso porque ele usava uma palavra, uma coisa, uma expressão tipo, você tem que se colocar no meu lugar, né? E aí eu me coloquei no lugar dele, poxa, imagina, você se divorciar por causa da mulher, enfim, né? E aí eu achei que tava tudo bem. E não tava tudo bem, né? Porque o controle, depois de casado, só ficou pior. Primeira coisa que eu gelei depois da gente casar foi que ele contou por que ele tinha se divorciado da mulher, além do interesse por mim. E ele disse que foi porque a mulher dele olhou pro lado. Ela olhou pro lado e ele entendeu então que ela estava olhando para outro homem. E ele pediu divórcio por causa disso. Outras coisas aconteceram, mas essa foi a gota d'água que ele pediu o divórcio. A coisa começou a piorar quando a gente fez uma reunião discreta, né? Não teve festa, aquelas coisas e tal. E eu via que ele ficava olhando pra minha cara, que ele tinha vontade de fazer alguma coisa e de falar alguma coisa, mas ele não fazia. Ele respirava e tratava as pessoas bem e ok. E aí, depois que todo mundo foi embora e tal, ele veio falar que era minha maquiagem. Minha maquiagem estava muito pesada, que eu não devia ficar daquela forma. E ele tirou a minha maquiagem, pegou assim, né, pelo cabelo, pra tirar minha maquiagem, que eu já ia tirar, mas que ele quis dizer, tipo assim, eu mando aqui, então eu vou fazer e você nunca mais vai usar, forte desse jeito. Ele podia passar demaquilante, passar água, enfim, não. Ele fez questão de tirar no cuspe, na mão, no cuspe. Foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. E a partir daí, ele quis então me controlar para que eu não traísse ele. Tudo eu tinha que me adequar às ações dele para ele não sentir nenhum tipo de insegurança que eu estava traindo ele. Isso era como se fosse uma escola e que eu passasse de fases. Então, ele disse que se eu não tivesse, e que por isso que ele me escolheu, se eu não tivesse sensações de prazer, e isso não é só na relação, é tipo comendo, comprando uma roupa, ouvindo uma música, assistindo um programa que eu gosto. Então, se eu não tivesse essa satisfação, eu não sentiria vontade de trair ele, eu não sentiria vontade de me satisfazer com outra pessoa quando ele não pudesse fazer isso por mim. Então, ele queria que eu me adequasse como? Primeiro, alimentação. Ele ia me dar o que comer e na maioria das vezes seria uma coisa que eu não gostava, para eu não sentir o prazer de uma comida, o sabor de uma comida gostosa, para não ativar estímulos em mim desse sabor da comida gostosa que eu estava comendo. Se ele me visse comendo e tipo, era uma coisa que eu não gostava, então eu estava ali engolindo.
mas eu me acostumava com aquele sabor daquela coisa e até estava achando gostoso, se ele olhasse uma expressão ali de satisfação, ele fazia, jogava tudo fora, não queria que eu comesse. Teve uma vez até que ele chegou a enfiar um monte de papel na minha boca, tipo falar: "É isso que você tem hoje pra comer, e se você não comer você vai ficar uns dias sem comer". Tipo de eu não conseguir de eu chegar a ficar sem ar, sabe, de tanto papel que ele colocava. Então as ações dele começaram a ser cada vez mais abusivas. Por exemplo, você não vai tomar banho quente, porque banho quente dá aquela satisfação de conforto gostoso e tal. Então o banho era frio e o chuveiro tinha a opção de você mudar, né, para o quente e para o frio. Então ele preferia que eu pegasse um balde, tomasse banho de balde do tanque da torneira, da cozinha ou da pia, para que eu não tivesse a possibilidade de trocar ali no frio e no quente. Eu estaria, sendo errada se eu não falasse para vocês que isso só iniciou depois que ele sentiu que teria a possibilidade de eu trair ele. E como que ele sentiu isso? Olha que absurdo. Um dia nós estávamos em família, em reunião, né, e aí tinha um almoço, depois a sobremesa e todo mundo conversando e tal. E aí, eu estava andando e o irmão dele estava perto de mim. E teve um momento que eu estava com um sapato, estava meio que largo no meu pé, e eu fui andar e tropecei. No que eu tropecei, eu ia cair. Para eu não cair, eu segurei no ombro do meu cunhado, em um ombro. Não foi abraçar nem nada, foi tipo assim, ó, eu vou tropeçar de frente, vou segurar aqui na pessoa para não cair. Ele disse que eu não poderia tocar nenhum homem, que aquilo estava muito errado, eu não podia olhar, eu não podia sorrir, eu não poderia tocar, conversar seria só o básico em caso de urgência, tipo, tô com dor e o médico é homem. Aí sim. Mas nesses casos assim de família, não, era ele que tinha a palavra. Eu podia responder as mulheres. E aí eu toquei no meu cunhado, ele disse que aquele toque traria estímulos de talvez eu sonhar e até pensar em ter alguma coisa com o irmão dele. E a partir daí que as coisas começaram a ficar piores pra mim. Depois dessa questão com o cunhado, ele ficou assim desconfiadíssimo. Então, na hora de ter relação, se ele chegasse, é normal, né? Se você tá ali animada, com vontade e tal, é normal que role a lubrificação antes de começar tudo. E aí eu lembro que uma vez a gente tava pra ver ali tudo, e ele olhou e viu que, óbvio que ele estaria lubrificado antes. E ele achou que eu estava daquele jeito porque eu já tinha feito alguma coisa sozinha, porque eu já tinha assistido algum tipo de filme, porque eu tinha pensado em alguma pessoa, porque eu estava conversando com alguém no celular, então ele começou a controlar o celular. E a partir daí, então, ele disse que eu teria que manter aquela área resfriada para que eu não tivesse esse tipo de sensação. E eu não entendia muito bem o que era isso, mas ele começou a exigir, então, de colocar na minha região íntima gelo. Começou com cubinhos de gelo, mas isso foi aumentando a ponto de se criar como se fosse um assento assim, e ele queria que eu ficasse ali sentada por horas, sem nenhum tipo de tecido ou algo para proteger a minha pele. E ele sempre vinha com coisas que ele fazia em formato de gelo. E ele queria que tivesse essa resfriação durante o dia, várias vezes. Se ele não tivesse comigo, ele queria que eu filmasse, que mostrasse o horário, que falasse a frase que ele pediu naquela hora para ele entender que eu não tinha repetido, eu não tinha gravado esse vídeo antes. Isso foi virando uma loucura a ponto de eu começar a ter sensações horríveis na minha pele pelo que estava acontecendo, ainda mais na minha região íntima, então arder, coçar, assar. Aquilo virou uma dor e um incômodo fora do normal para mim. Eu já não sabia mais para onde pedir socorro. E piorava quando ele vinha então querer usar isso e depois se relacionar. E a relação já não era mais só na parte oral, né? Ele queria fazer coisas ali com outras coisas, se é que vocês me entendem. Então, chegou num ponto que era pior do que ter uma relação com um homem, entendeu? E eu não estava mais aguentando. Eu fui conversar com ele sobre isso e ele disse que se eu continuasse, então, ele me trancaria no quarto e eu ficaria lá fazendo isso mais vezes para eu entender que quem mandava era ele, que eu não tinha direito ali de ter que me sentir bem, porque isso me traria um empoderamento, me traria uma autoestima para que eu fosse
pensar em outras pessoas e trair ele. Foi aí que ele então começou a conversar e fazer comigo, quando ele estava com a esposa dele, com outras meninas na internet. E eu fui percebendo aos poucos que ele ainda tinha contato no Líbano com a esposa. E eu comecei a matutar se ele realmente tinha se divorciado dessa mulher, ou se ele não estava com documento falso, casando comigo, porque nas conversas que ele falava com essas meninas, ele também falava de casamento, também pregava a mesma coisa, só que elas eram de outros países. Então me deu a entender que ele tinha conexão com mulheres em vários países e que talvez ele estivesse mentindo sobre isso de casamento, e isso me deu uma força de eu então buscar me divorciar ou ver se isso era verdade para que eu conseguisse sair dali. Ao mesmo tempo, eu não tinha celular, eu não tinha dinheiro, eu não tinha comunicação com ninguém, a minha família não estava nem aí para mim, então eu entrei num desespero, comecei a cair numa depressão profunda, que eu ficava lá na cama e tipo, ele só ia lá para fazer o que queria, e eu estava sentindo ali muita dor e tal, e não tinha muito o que eu fazer. Até que chegou uma outra menina no meu quarto, ela tinha mais ou menos uns 27, 28 anos, e que foi me apresentada já como segunda esposa dele, que ela não tinha casado no papel, ela só tinha casado no religioso. E quando essa menina chegou, que ele me apresentou e tal, que ele deixou ela comigo, eu comecei a pedir ajuda pra ela. Eu falei: "Olha, foge daqui, ele vai fazer isso com você, ele já fez com uma outra esposa no Líbano, agora tá fazendo comigo". E a menina não se importava. E eu fiquei assustada, porque eu falei: "Como assim? Tipo, você não tá se importando com a situação e tal?". Ela falou que não se importava, porque ele tinha dado um carro pra ela, porque ele ia dar uma casa, porque, enfim, independente, se tivesse que aguentar alguma coisa, ela aguentaria, porque ela não teria condições disso, e que ela estava interessada até em casar no papel. E essa foi a saída, então, que eu tive pra fugir da situação. Eu comecei a pedir ajuda pra ela, e ela me ajudava por quê? Porque se eu tivesse mesmo casada no papel, e aí eu fingi que estava, né, caso não fosse verdade a documentação, e ela quisesse casar no papel, então eu fugindo, me divorciando e tal, ela teria oportunidade de ir para o cargo de primeira esposa e de ter ali o certificado e tudo como casada. Então, para ela era interessante que eu sumisse, que eu saísse. E foi dessa forma que essa menina então começou a me ajudar até eu conseguir sair à noite. Eu não sei se tinha câmera, se não tinha câmera, viu o que estava acontecendo e deixou porque estava divertido de assistir, ou se ele realmente não viu. Eu só sei que eu saí, dessa casa através dessa menina. E eu saí zerada, tá, não tinha, já tinha dado a casa que eu alugava, não tinha trabalho, que eu fazia trabalho, tipo, de garçonete nesses restaurantes chiques, né, já tinha saído de tudo, já estava meses fora, tinha uma dificuldade muito grande para andar, então o primeiro lugar que eu parei foi o SUS, para cuidar, né, de tudo que estava assado, enfim, não gosto nem de descrever essa parte. E aí depois disso é que eu fui pensar: "Gente, para onde que eu vou? Como que eu vou?". Então eu pedi ajuda, pelo menos de umas moedinhas, depois de me cuidar, eu fiquei acho que umas 24 horas ou mais, no SUS, né, no pronto-socorro. Pedi ali ajuda para ter umas moedinhas para pegar um ônibus para conseguir chegar até a casa da minha família, que já não queriam mais nada comigo, mas que graças a Deus me acolheram. Eu consegui sair da casa dele de madrugada. Eu alertei essa menina todo o caminho que acontecia e tal, e entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ela não estava nem aí. Ela queria a condição financeira dele e disse que depois o resto ela resolveria como ela quisesse. E aí eu bati na casa da minha família nessa situação. Foi uma humilhação para mim, mas eles me ajudaram. Eles me acolheram pela primeira vez. Não sei se era saudade, se bateu a culpa, né, pelo que eu tinha passado, porque se eu tivesse conversado com a minha mãe, com as minhas irmãs, enfim, eles poderiam me acolher e eu não teria caído nessa situação que eu caí. Entre várias reflexões, né, e camadas dessa história, a que fica para mim é a seguinte: não é porque uma pessoa te escuta, te entende e te acolhe que ela tá fazendo isso por bem, que ela gosta de você, ela vai te apoiar e te ajudar por toda a vida. Muitas pessoas só aceitam essa abertura e te acolhem para ter ali como te usar, para saber das suas fraquezas, para talvez minimizar as fraquezas dela, sabendo que as suas são piores, para te usar através disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente abre, com quem a gente se abre, com quem a gente confia. Olha a situação dessa mana, né? Ela só tinha um desejo diferente ao se relacionar e acabou entrando num casamento de terror. Não tive tempo de ter confirmação se esse casamento foi real, não foi real,
Pelo que eu entendi, até a documentação era falsa, então ela caiu mesmo, assim, num conto de ilusão, que ela poderia sair a qualquer momento e ainda bem que ela entendeu que ela poderia, né. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.